Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, a gente vai falar sobre o Lieb, sobre o demônio de anti-magia. A gente sabe que o Asta e o Lieb juntos estão praticamente invencível, eles derrotaram facilmente mais de um demônio de ranking superior, o maior ranking do submundo, e mesmo assim, Lieb é considerado o demônio de mais baixo ranking entre todo o mundo demoníaco. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ele, sobre o Lieb, que aparentemente tem o pior poder mágico, ao mesmo tempo que tem o melhor. Será que o demônio que possui um ranking baixo realmente merecia estar nesse ranking? Lieb é considerado por muitos o demônio mais poderoso do submundo, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o Lieb e o Asta juntos atualmente são os portadores da anti-magia. O Lieb é o dono original daquele poder, enquanto o Asta compartilha aquele poder com este demônio. Porém, agora, a gente sabe que o Lieb, ele recebeu este poder depois de um certo tempo. Ele também nasceu sem mana, ele também nasceu sem magia. E nesse vídeo de hoje a gente vai focar 100% nele. Vamos ver como a anti-magia surgiu e também como ele se tornou um dos demônios mais poderosos do submundo, talvez o demônio mais poderoso. No final do vídeo vocês vão chegar à conclusão sobre isso. E galera, o Lieb, ele nasceu, como eu disse, sem ter nenhum poder mágico, sem ter mana. E no mundo demoníaco, como vocês mesmos viram no anime, logo quando um demônio nasce, ele já é classificado, o seu ranking de poder já é escolhido. Então o Lieb foi automaticamente pro mais baixo ranking, afinal ele não tinha nenhum poder, sendo assim ele não tinha nem mesmo como ser classificado. Dessa forma, ele acabou sofrendo nas mãos de todos os demônios do submundo, afinal eles sempre se aproveitavam dos mais fracos para mostrar o seu verdadeiro poder. Como Megícola mesmo falou recentemente no mangá, os demônios de baixo ranking achavam que era irracional tentar vencer alguém que era mais forte do que eles, que tinha um poder mágico mais forte do que eles. Dessa forma, eles nunca revidavam, e assim sempre procurava alguém mais fraco. E o Lieb, graças a isso, também acabou escapando daquele mundo, pois ele um dia foi arremessado contra o portão do submundo, e dessa forma ele simplesmente passou, porque aquele portão ele prende a mana demoníaca. Como o Lieb não possuía mana, ainda não possui na verdade, ele conseguiu simplesmente passar. Dessa forma ele passou a viver no mundo dos magos, porém os magos também o maltratavam, afinal ele não tinha poder mágico pra se defender, e dessa forma, quando encontraram um demônio, eles automaticamente o tiveram como inimigo. Até que finalmente, depois de um certo tempo, ele encontrou Lista, uma maga que vivia sozinha, tudo isso porque ela tinha um poder mágico, que na verdade não sabíamos se havia um poder ou uma maldição, que fazia com que ela absorvesse mana e vitalidade. Dessa forma ela não podia viver perto de ninguém, pois senão acabaria absorvendo a vitalidade dessa pessoa. Dessa forma então, quando encontrou Lieb, ela percebeu que ele não tinha nenhum poder mágico, ele não tinha mana, então não tinha mana pra absorver, e por ele ser um demônio, ela também não conseguia absorver sua vitalidade. Assim ela passou a cuidar de Lieb, até que ele finalmente despertou, e depois de um certo tempo passaram a viver juntos como uma família. Foi então que Lúcero, o demônio mais poderoso do submundo, acabou se encontrando com Lista. E ao se encontrar com Lista, ele que era um dos pilares do submundo, ele que era um dos reis dos demônios, acabou sendo derrotado por ela, e isso graças à condição de absorver mana. Aparentemente, assim como os magos, os demônios dependem da sua mana pra conseguir sobreviver, pra conseguir se manter ali. E dessa forma, na tentativa de salvar o Lieb, que estava sendo possuído por Lúcero, Lista agarrou aquele demônio, conseguindo enfraquecer a ponto dele precisar fugir. Mas ele não fugiu antes de atacar, e dessa forma, Lista aparentemente perdeu sua vida naquele momento. Na sua última tentativa de salvar o seu filho, de proteger o seu filho demoníaco, Lieb, ela o selou dentro do Grimório do Trevo de 5 folhas. Ali aquele demônio poderia ficar de uma forma como Lúcero não pudesse o encontrar, assim ele não correria o risco de ser possuído, e isso até ele se tornar forte o suficiente para o encarar. Lista já estava prevendo que uma batalha futura poderia acontecer, o que realmente está acontecendo neste momento, e aí que depois de todo esse resumo, a gente já viu em detalhes a história de Lieb, e agora podemos falar sobre o surgimento da anti-magia. Depois de muito tempo dentro daquele Grimório, estando completamente sozinho, e pensando no dia que ele poderia vencer Lúcero de uma vez por todas, e acabar com todo o mal causado pelos demônios, o Lieb finalmente despertou um poder mágico, um poder que nasceu dentro daquele Grimório, nem mesmo ele imaginava que poderia ter aquela força, mas foi assim que a anti-magia nasceu. Aquele poder despertou, mas aparentemente com isso também, o Lieb não poderia fazer nada utilizando aquele poder, porque ele perdeu o seu corpo físico ao ser mandado pra dentro daquele Grimório. Na verdade, ele não conseguia mais se manifestar. Dessa forma, ele não conseguiria sair pra usar os poderes ou pra treinar com a anti-magia. Ele não tinha experiência nenhuma naquele poder, porque ele não podia usar, ele só sabia que tinha despertado. Acontece que o Grimório também reagiu ao despertar deste poder. Um Grimório demoníaco que antes não tinha magia nenhuma, entendeu que uma magia havia nascido ali dentro, e dessa forma precisava encontrar um mago que tivesse esse atributo mágico, que tivesse esse poder. E assim como o Lieb, ele encontrou o Asta, que também não tinha nenhum poder mágico, assim nasceu a anti-magia, o poder que poderia anular completamente os poderes mágicos e mais profundamente eliminar toda a mana, porque era utilizado por alguém que não tinha nenhum poder, que não tinha nenhuma mana para ser absorvida. E então, depois disso, a gente viu a batalha contra diversos demônios. O Lieb inicialmente emprestou poder pro Asta, poder o suficiente para ele vencer o Zegred. Depois disso, a gente viu
diversas batalhas que foram vivenciadas pelo Asta, mas ele só conseguiu lutar porque o Lieb estava emprestando poder pra ele, pelo menos até o dia que ele enfrentou o Dante e assim pegou a anti-magia emprestada. O próprio Asta, quando se encontrou mais uma vez com o Lieb, ele agradeceu porque ele sabia que estava usando o poder daquele demônio. O Asta sabia que ele não tinha magia, que ele não tinha anti-magia, que a anti-magia pertencia ao Lieb. E depois disso, agora mais recentemente, eles aprenderam a forma de união, foram capazes de vencer facilmente um Lorde Demônio, que é um dos seres mais poderosos do mundo de Black Clover, um mago que quebra completamente a limitação dos atributos mágicos, conseguindo usar praticamente todos de uma vez só e perdendo completamente a sua consciência. E o Lieb, que era um demônio do mais baixo ranking, o mais baixo entre todos e que era maltratado por todos os demônios do submundo, conseguiu poder o suficiente para vencer um demônio de ranking superior, ou seja, ele tinha poder o suficiente para vencer Lista e Namah. E por mais que essa luta tenha acontecido ao lado do Asta, a gente sabe que todo aquele poder pertence exclusivamente ao Lieb. Na verdade, não mais exclusivamente, porque ele decidiu compartilhar para sempre com Asta com a magia de união. Dessa forma, os dois estavam juntos, mas o poder mágico era do Lieb, enquanto a experiência de batalha era do Asta. Eles uniram o ponto forte dos dois, afinal o Asta ele sabia como enfrentar um inimigo, enquanto o Lieb tinha poder para isso. No próprio confronto do Asta contra o Lieb, a gente viu como ele tinha total controle da anti-magia. O Lieb conseguiu utilizar de uma forma incrível aqueles poderes. E se fosse possível mudar o ranqueamento de um demônio, possivelmente o Lieb logo iria para um nível superior sim, imediatamente. Isso se a gente estiver levando em consideração o poder que ele possui, porque com os padrões de ranqueamento do outro mundo, ele não conseguiria nem mesmo sair do nível mais baixo por não possuir mana, além da gente saber que o ranking não muda desde o nascimento do demônio. Porém, agora a gente vai para a próxima pergunta: o Lieb poderia derrotar os demônios mais poderosos do submundo? Ele teria poder para isso? E sim, realmente ele poderia ter poderes para vencer os demônios mais poderosos do submundo, tudo isso porque ele tem uma vantagem natural de ele ser a própria anti-magia. Assim como o Asta emana a anti-magia do seu braço, o Lieb é a própria anti-magia, ele é aquele poder em si. Como o próprio Knight disse, o Lieb ele teria vantagem contra qualquer mago, exceto Asta por não ter poder mágico também. E assim então, a gente viu que Lista ela foi capaz de sim subjugar os poderes do Rei dos Demônios, acabar completamente com Lúcero naquele momento, simplesmente por tocar nele. E o Lieb ele pode fazer a mesma coisa, ele consegue absorver facilmente até mesmo a distância utilizando a anti-magia, lançando para longe aqueles seus ataques, e foi dessa forma também que eles inicialmente venceram Dante, eles acabaram com a regeneração e com a magia gravitacional, e da mesma forma o Lieb pode fazer com os outros demônios também. Ele está a nível de vencer os Reis dos Demônios sim, e a fraqueza inicial da anti-magia, que era apenas conseguir acabar com ataques físicos, ou seja, ataques onde a matéria de anti-magia possa entrar em contato, por exemplo uma rajada de fogo, agora ele já não tem mais essa desvantagem porque, como a gente sabe, durante as transformações, principalmente da magia de união, o Asta e o Lieb são capazes de automaticamente acabar com toda a magia ao seu redor, e possivelmente isso é algo que ele possa aprimorar, ou seja, ele teria sim potencial para acabar com magias como a própria magia gravitacional do Lúcero ou a magia do tempo de Lucifugo, que não teria contato direto com o garoto da anti-magia, nem mesmo com o Lieb, mas ao mesmo tempo poderia ser pega por aquela, vamos chamar de zona de anti-magia. Sendo assim, o Lieb tem sim potencial para ser um dos demônios mais poderosos do submundo, porque a magia dele supera a magia de todos os demônios, além dele não ter a fraqueza que todos têm, afinal, como eu disse, todos precisam de mana. A gente viu como o Dante, quando teve sua mana limitada ao enfrentar o Magna, ele acabou sendo derrotado porque ele não percebeu que seu poder estava acabando. O Lieb ele não tem este problema porque ele desde o início ele não tinha mana, então ele nunca dependeu dela. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que realmente o Lieb é capaz de vencer o Rei dos Demônios se fosse necessário? O Knight disse que uma vitória seria impossível caso o Lúcero realmente escapasse. Será que isso realmente aconteceria? Comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!